Vou te enviar, Lívia. Deixa eu ver aqui de novo. Ó, enviei mais uma vez. Foi. Aê! Conseguiu? Consegui. Ah, Pronto, ótimo. perfeito. Ótimo. Então vamos lá. E aí? Tudo bom, Lívia? Prazer. A gente está se vendo pela primeira vez também, né? Prazer. Eu fico um pouco nervosa gravando live, mas Ah, eu também. Eu também. ai, ao vivo é complicado. Tudo pode acontecer. Verdade, verdade. Mas vamos lá, Lívia. Se apresenta um pouquinho aqui pra gente. Conta um pouquinho da sua história, como é que você foi parar aí, na Inglaterra. Tá bem. Então, eu sou a Lívia, do canal e do Instagram Um Pinguinho. O meu Instagram basicamente fala sobre comida, viagem e estilo de vida. Eu conto um pouco sobre a minha vida aqui na Inglaterra e não só aqui, mas como tudo em geral, eu compartilho com o pessoal meu lifestyle e tudo mais. E eu tenho esse canal desde 2012, então tem muito tempo aí que eu compartilho com a galera na internet. Então o pessoal Bastante tempo. me viu morando no Rio, tirando carteira de motorista, depois viajando para alguns lugares no Brasil, depois viajando para Califórnia, onde eu fiquei lá um mês, depois vindo para Portugal e toda a minha mudança e como é que foi tirar a dupla cidadania e tudo mais, depois de vir para Inglaterra e agora é isso, é o momento onde eu estou. Hoje eu moro aqui em Liverpool fazem 9 meses e, e Já é tem um isso. tempinho, né? Já tem um Mas tempinho já. você então tem dupla cidadania Brasil, brasileira e portuguesa, é isso? Brasileira portuguesa, sim. Ah, Meu pai é legal. português, então foi através dele que eu consegui esse documento. Ah, tá. Quando você é cidadão europeu, né, de algum país da Europa, você consegue morar em qualquer outro país que faça parte do acordo aí na Europa, né? Sim, exatamente. Hoje a Inglaterra já não faz mais parte da União Europeia porque aconteceu o Uhum, Brexit. uhum. Entretanto, eu vim para cá antes e aí, como eu vim antes, não tem nenhum problema para eu ficar aqui. Quem Ah, vem agora, acho que até o final desse ano, ainda consegue pegar as mesmas leis, as mesmas uhum. regras. Já para 2021 já será diferente. Aí não consegue mais. Aí qual é o tempo válido que você consegue ficar como turista, por exemplo? Como turista são 6 meses aqui. Nossa, é tão do ladinho, né? Você não pode mais morar. Era uma coisa já. Que já era Não. corriqueiro, né? Já fazia parte, mas mudou tudo. Então, pouco tempo. Sim, exatamente. Não tinha imigração, não tinha nada disso. Então era só vir, se Uhum. estabelecer, era fácil para tirar documentação e tal, não tinha nenhum problema. Mas agora não, agora vai tanto um cidadão europeu quanto um cidadão de qualquer outra parte do mundo vai ter meio que o mesmo tratamento, mas isso ainda está Uhum. sendo discutido e tal. As regras ainda estão sendo criadas e só mais para frente que a gente vai saber exatamente como é que vai funcionar tudo isso. Legal. E o que que te levou a sair do Brasil? Por que que você quis ir embora para Portugal? Então, eu fui fazer um intercâmbio na Califórnia. Isso Uhum. foi em 2016, se eu não me engano. Uhum. E daí, quando eu voltei, eu tava muito com essa ideia de querer voltar pra lá e ficar lá mais um tempo e morar fora, assim. Era Uhum. um sonho meu morar fora. Então, quando eu fui fazer esse intercâmbio e voltei, eu fiquei tipo, nossa, mas é realmente isso que eu quero pra minha vida. Uhum. Mas, assim, ir para os Estados Unidos, morar é complicado, né? Porque a gente tem que bancar ou um visto aí de estudante que é bem caro, Uhum. ou ficar ilegal. Então, assim, é meio complicado. Daí eu falei, bem, tem a opção de ir para Portugal, já que eu posso tirar dupla cidadania. Uhum. Então, nessa época, Portugal estava muito em alta, via muita gente lá em Portugal, curtindo, sendo feliz, conquistando a vida. E eu falei, nossa, de repente vai ser uma boa ideia. E aí eu fui. A nossa ideia já era ficar pouco tempo em Portugal e depois ir para
para Irlanda ou para Inglaterra, para um país de língua Uhum. inglesa, mas, acabou que as coisas aconteceram um pouco diferentes do planejado e nós ficamos mais tempo em Portugal do que queríamos, mas Uhum. valeu a pena, assim, foi um aprendizado muito grande. E Vocês hoje gostaram de estamos aqui. Portugal? Sim, a gente gostou muito de Portugal. A gente teve, assim, momentos incríveis em Portugal, assim, que eu gostei muito. Teve momentos Uhum. muito difíceis que acho que quem me segue conseguiu acompanhar na época. Quem também não me segue, depois se tiver curiosidade, pode ver lá Uhum. no YouTube os perrengues que a gente passou naquela época. Eu fazia vlogs diários, então todo mundo via lá Uhum. eu chorando, desesperada. Mas depois a vida se acertou, tudo se Uhum. acalmou, a gente conseguiu se estabelecer e tal. E aí, enfim, quando tava tudo tranquilo, a gente resolveu ir embora, porque a gente gosta de viver emoções. Não, na verdade era o que vocês queriam, né? Vocês já queriam ir para um Sim, país de sim. língua inglesa e... Mas o clima não é muito diferente? Por que que vocês escolheram a Inglaterra ou Irlanda, que é até mais frio? Então, o clima é muito diferente, sim. Como eu falei, tipo, o meu sonho era voltar pra Califórnia, morar lá e tal, Uhum. é isso. Mas a gente veio pra Inglaterra para poder estudar, para poder melhorar o inglês, para poder Uhum. se aprimorar num outro sonho que a gente tem. Então, seria tipo um meio, a metade do caminho, sabe? Uhum. Ficar em Portugal não seria uma opção porque a gente estaria, sei lá, parado, estagnado, não era o que a gente queria para nossa vida. Uhum. Então, eu acho que vir para Inglaterra e conseguir estudar aqui, que esse é o nosso maior objetivo, seria o certo pra gente agora. Ah, legal. Como é que foi essa fase de adaptação ao clima, à cultura, que é completamente diferente? Vocês tiveram dificuldade? Foi tudo bem? Então, aqui realmente o que pesa é o clima, né? Tipo, Uhum. não tem outra coisa, porque tipo a língua a gente vai se adaptando aos poucos e tal, Uhum. aprende, não sei o quê, e é uma coisa que a gente também quer, Uhum. que é aprender, mas realmente o clima é complicado, porque a gente passa por um longo inverno, Uhum. 9 meses aí de inverno pelo menos, então é tenso, é muito tenso. Mas Vocês eram do ok, Rio, assim, né? sim, nós éramos do Rio. Tanto que no início desse ano a gente fugiu pro Brasil, né? Tipo, nossa, vamos dar um pulo. A gente tinha acabado de chegar aqui, nós estávamos aqui, acho que não tinha 6 meses ainda. Uhum. E, e aí o primeiro dinheiro, assim, que surgiu, que sobrou, assim, nossa, vamos comprar nossa passagem pro Brasil e fugir desse inverno, pelo amor de Deus. Se a gente não vai aguentar. Aí nós fomos, ficamos 15 dias no Brasil. Nossa, foi maravilhoso. E foi muito bom. Primeiro porque a gente já estava muito tempo fora, do Brasil. A Uhum. gente já estava há mais de 2 anos. Então, a gente estava com muita saudade dos amigos, da família. Uhum. E depois, quando chega o inverno aqui, e é verão aí, e a gente fica Uhum. vendo todo mundo curtindo na praia, não sei o quê. E tipo, aqui não acontece nada, né? É só tá frio. Por mais que a gente saia, viaja, vai para um lugar, vai para o outro, e nós somos normais, né? Não temos aquela vida de luxo, assim, para ir para Uhum. resorts de esqui, não sei o quê. Então a gente só tá trabalhando mesmo, né? E ficando dentro de casa. Então a gente fica tipo, nossa, todo mundo se divertindo e a gente aqui. Então, Ai, eles falaram, não, vamos pro Brasil, vamos curtir também um verão lá e depois a gente volta e vê no que vai dar. E foi isso. e vocês escolheram Liverpool por quê? Você já gostava dessa cidade? Não, nem conhecia, nunca nem tinha ouvido Uhum. falar direito. A gente veio para Liverpool porque quando a gente foi para Portugal, nós fomos para Lisboa. Como eu sou do Rio, não fazia muito sentido para mim ir para uma cidade pequena, sabe? Uhum. Então a gente foi para Lisboa. Só que as coisas não correram como a gente queria. Uhum. E quando a gente veio pra cá, lógico, eu queria ir pra Londres. Que eu falei, eu vou pra Inglaterra, né? Londres Uhum. é a melhor cidade. Uhum. Mas aí, pensando melhor, pensando no que já tinha acontecido com a gente, nossa história, pensando, não, vamos pra uma cidade menor, uma cidade pequena, pra gente se estabelecer. E depois, se der, nós vamos pra Londres. Uhum. Porque as cidades pequenas têm um custo de vida mais barato, é Uhum. mais fácil conseguir emprego, é mais fácil conseguir casa.
tem essas facilidades, né? Então, a gente conversou com os amigos que já estavam aqui na época, em Uhum. Liverpool, e eles deram o maior apoio pra gente e tal, e aí, então optamos por vir pra cá. Esses amigos aí que vocês têm aí são brasileiros. São Eram brasileiros brasileiros. também. Eram Mas brasileiros vocês, que foram morar em Portugal e agora estão aqui também. mas vocês conseguiram fazer amizade com os ingleses? Eles foram receptivos por você ser brasileira? Você sentiu algum tipo de preconceito, alguma coisa assim? Então, eu tenho pouquíssimo contato com inglês, né, na verdade. Pouquíssimo mesmo. O pouco contato que eu tenho é no trabalho ou então na rua. Assim, eu não consegui fazer amizades com ninguém porque não sei também explicar. Mas eu moro num prédio onde só tem brasileiro, basicamente. Uhum. Então, não tem pessoas. Aliás, até tem agora uns russos, Uhum. mas a maioria das pessoas aqui são brasileiras mesmo. E no trabalho, são muitos imigrantes, aí são imigrantes de tudo quanto é lugar. Uhum. Então, são imigrantes da Romênia, da Iugoslávia, sei lá, de vários países assim daqui da Uhum. Europa. Então, com essas pessoas que eu tenho bastante contato no meu dia a dia, eu consegui fazer amizade, sim. Uhum. Agora, com ingleses mesmo, não rolou ainda. Mas eu acho que é falta de contato mesmo, assim, Uhum. porque não tem, assim, por exemplo, é o motorista do ônibus ou é a pessoa no Uhum. supermercado, mas uma pessoa que eu vejo, assim, regularmente para conversar e tal, não sei o que, não tem. Mas E pela falta aí, de oportunidade, né? sim, exatamente. Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas, porque a gente recebeu algumas perguntas. Você disse que foi para ir, perguntaram sobre o visto, você disse que foi para ir, você é cidadã portuguesa, então Uhum, você tem dupla cidadania. sim. Também perguntaram se o custo de vida aí é muito alto. Você já disse que em Londres é bem maior, né? Sim, em Londres o custo de vida é bem alto, lá é tudo muito caro. Até pra gente que mora aqui, quando vai pra Londres, fala, nossa, é caro. É muito caro. Mas Mas assim, em termos de custo de vida, aí faz um paralelo com a cidade do Rio de Janeiro, que era onde você vivia. Em termos de custo ai, de vida, acesso às coisas, se é muito uhum. caro ou não. Então, é bem diferente, gente. Olha, é bem diferente. Por exemplo, eu não sei exatamente quanto é que tá o salário agora aí no Brasil, tá o quê? Mil? Mil e poucos? Subiu para 1.000 e um pouquinho. Acho que é 1.090, não tenho muita certeza. Vamos Mas por aí, que é mais ou menos 1.100, né? Mais ou menos isso. por aí. E aqui a gente ganha por hora. Então, assim, o sistema é completamente diferente, tá? Mas aqui a gente ganha por hora, mas imaginando que a gente trabalhe a mesma quantidade de horas, assim, 40 horas semanais, a gente Uhum, ganha em torno de 1.200 libras, mais ou menos. uhum. Isso depois dos impostos, porque aqui também se paga muito imposto. Tá, então já descontados os impostos. Já descontados os impostos, a gente ganha em torno de 1.200 por aí. Tá. Aqui em Liverpool, por exemplo, o aluguel de uma casa com 2 quartos, uma casa confortável, gira em torno de 500 libras. Uhum. Então, é um valor bem mais barato, né? Porque eu acho que no Brasil você não conseguiria colocar uma casa aí por R$ 500. 2 quartos no É, Rio, muito difícil. Não é muito impossível, difícil, né? não, mas depende muito do bairro. Eu lembro que quando eu morava aí, eu tava pagando em torno de 600, eu acho, se eu não me engano. Isso há quase 3 anos atrás. 600 mais o condomínio, chegava aí quase a 800, eu acho. E eu morava em Vila Valqueira, então, assim, não era nenhum lugar assim também tão bom. Uhum. Mas, tipo, aqui você consegue morar num lugar legal pagando 500 libras. Claro que se a gente Uhum. converter, vai dar um dinheiro, né, muito alto. Sim, Mas na mas aí você ganha em comparação, Libra, né? sim, na comparação de dinheiros, digamos assim, né, Uhum. entre ganhar 1.000 e pagar mais 1.000 de aluguel e aqui pagar 500, faz muita diferença. E também depois Uhum. as coisas aqui custam pouco em termos de número, né? Por exemplo, custa 1 libra, 2 libras, você vai no mercado, você compra as coisas com uma, duas, três. Quando alguma coisa custa 5 libras, você fala, nossa, que caro. E eu tive aí no Brasil agora há pouco tempo e eu vi as coisas falando, nossa, custa 10, custa 15. Então, é um valor muito mais
A é gente muito acha mais tudo alto, muito né? caro. A gente acha tudo muito caro. Sim, Eu tive essa exatamente. sensação quando voltei do intercâmbio e aí eu fui no supermercado com a minha mãe. Eu falava assim, nossa, mas que absurdo. Aí minha mãe falava, mas você tá no Brasil, para com isso. Eu falei, mas é muito caro. A gente fica com essa sensação de que aqui é muito caro. Porque a nossa moeda é muito desvalorizada, né? Frente a outras Uhum, moedas. Então a gente fica com essa sensação de que realmente tudo é muito caro. sim. É verdade. Então, realmente, assim, o custo de vida aqui não é tão alto para quem mora aqui, para quem trabalha, ganha dinheiro daqui. Não é. Tipo, uma pessoa só trabalhando consegue alugar uma casa e viver de boas, assim. Ó, fizeram uma pergunta aqui na live, o Cauê. Ele perguntou se brasileiro que não fala inglês tem chance de emprego por aí. Então, se tiver a documentação, se tiver passaporte europeu, como eu falei, né? Fica Uhum. muito mais fácil. Até quem não fala inglês consegue emprego aqui. Não é Ah, difícil, legal. não. Tem épocas do ano que é um pouco mais complicado. Por exemplo, depois do Natal, é o mês de janeiro, que é o mês de alto inverno aqui, é um mês um pouco mais complicado para conseguir trabalho. Deixa eu ver quando. Basicamente esse mês aí de, sei lá, final de dezembro, janeiro, fevereiro, são meses assim que é um pouco mais parado aqui. Uhum. Porque eu acho que já está todo mundo empregado, a economia já não, já está mais em baixa, porque é inverno, então as pessoas dão uma retraída de qualquer Ficam mais forma. em casa, né? Ficam mais em casa, é um pouco mais complicado. Mas fora isso, depois é um boom de emprego, trabalho, um monte de gente contratando. E quem fala inglês, quem não fala. É claro que assim, a pessoa tem que ter em mente que se ela não fala inglês, ela vai ter que fazer um trabalho braçal. Vai ter Uhum. que usar o corpo dela para trabalhar. Então, tem que sempre levar em conta que vai ser um trabalho pesado, cansativo. Uhum. E quanto melhor o inglês, melhor vai subindo no trabalho, vai tendo um trabalho mais tranquilo, mais confortável, mais intelectual, digamos assim. Legal. Deixa eu ver aqui se tem outras perguntas. Teve uma pergunta que é em relação a imigrar para a Inglaterra com uma criança de 6 anos tendo cidadania italiana. Eu acho que você falou um pouco em relação ao Brexit. Até o final do ano as Uhum. pessoas conseguem ainda ir, né? Sim, exatamente. Para quem tem cidadania italiana, portuguesa, alemã, espanhola, que são geralmente o que o pessoal tem no Brasil, né? Consegue Uhum. sim emigrar para cá até o final do ano tranquilamente, sem Depois nenhum disso. problema. Quando chegar aqui, a pessoa vai ter que aplicar para um visto de 5 anos, é um visto temporário, que é o visto que eu tenho agora, que é um visto de 5 anos. E depois desses 5 anos, aí ela vai aplicar para o visto permanente, e aí pode ser aceito ou não, mas aí a gente só vai saber depois. Mas, a princípio, pode vir para cá até o final do ano sem problema nenhum. Tá. A Rosane perguntou quanto tempo você está aí. Você está na Inglaterra há 9 meses. Nove É meses, isso? sim. Mas você Uhum. está na Europa desde 2017. 17, eu acho. Dezembro de 2017. Não, outubro de 2017. Outubro de 2017. Vai fazer, esse ano faz 3 anos, né? Já tem Faz três bastante tempo. anos, sim. Você já estava então há 2 anos sem vir para cá. Por isso você também correu, né? Sim, Aproveitou o verão e já estava 2 anos sem vir todo teve a mundo. Dá oportunidade, eu saudade. fui. Dá Exatamente. saudade, né? Eu vi que hoje você foi à praia. Aí eu vou aproveitar já esse gancho para a gente poder falar um pouquinho do Covid aí. Eu vi que você foi Tá. à praia, vi que a praia estava Uhum. lotada, Lotada. apesar de eu perceber que as pessoas estavam um pouco distantes umas das outras, mas eu vi também que não tem, não foi criado pelo governo ou pela alguma administração, não sei como é que funciona aí, alguma barreira, alguma coisa do tipo. Não, estava tudo normal, as pessoas é que Uhum. estavam mantendo mais um distanciamento, mas estavam na praia. Como é que tá isso aí agora? Como é que foi quando o Covid chegou aí? Como o governo se comportou? Então, de princípio, o governo aqui achou que era só uma gripezinha, né? No início foi assim. A gente já estava vendo o que estava acontecendo com a Itália, já estava vendo o que estava acontecendo na Espanha, e o governo continuava em negação aqui. Apenas não negligenciando, sabe? Uhum. Mas a proposta deles no início era fazer, era que todo mundo pegasse,
deixar todo mundo pegar e criar uma imunidade De rebanho. coletiva de rebanho, exatamente. Uhum. Essa era a ideia. Passado algum tempo, foram estudando e verificando que se isso acontecesse, ia morrer uma quantidade de gente muito grande. Lembrando que aqui, quando começou, a gente estava no final, do meio para o final do inverno, Uhum. que é quando as pessoas já estão mais frágeis, a gente já está há muito tempo sem sol, a imunidade já está muito baixa, Uhum. e querendo ou não, as pessoas aqui têm mais dificuldades, não é mais dificuldades, mas são menos saudáveis do Uhum. que no Brasil, por exemplo, onde tem mais sol, mais calor e tal, porque isso Uhum. interfere muito na imunidade da pessoa, né? Sim, sim. Chegou aí o quê? Então, Em fevereiro? foi em fevereiro, foi, Uhum. exatamente. Então, no início, o primeiro-ministro ele estava com isso, né? Não, vai ser só uma gripe, vamos fazer a imunização de rebanho, vai dar tudo certo, não sei o quê. Depois que ele viu que a situação não era bem assim, que ele estudou melhor sobre isso, ele Uhum. começou a querer criar algumas medidas de proteção e tal. Começou a falar em distanciamento social, não sei o quê. Uhum. Depois o primeiro-ministro pegou o coronavírus. Ele não só pegou, como ele ficou muito mal. Uhum. E aí, como ele ficou muito mal, ele já começou a pensar no lockdown e tudo mais, em fechar tudo, porque ele viu que era sério e que não dava para minimizar os riscos, né? Não dava Ah, para. então ele só mudou de opinião depois que ele teve a doença e que ele ficou realmente Sim, quando ele pegou, ele sentiu que não era, sabe assim, que não só era uma bobeira, gripezinha. só uma Uhum. gripezinha. Para ele foi forte. Então foi Uhum. aí que eles começaram a querer criar o lockdown e tal, e que foi fechar tudo. E aconteceu, fechou tudo aqui. Só ficou aberto os supermercados e as farmácias, de resto, tudo fechado. Algumas empresas mantiveram-se abertas, como algumas fábricas e lojas online. Então, esses grandes armazéns que tem aqui, que são de lojas grandes, como a Amazon e algumas outras lojas gigantescas online que existem aqui, eles mantiveram funcionando até para a economia girar, sabe? Uhum. Mas fora isso, restaurante fechou, bar fechou, não, não tinha mais loja, shopping, tudo fechado. As pessoas podiam continuar saindo na rua 1 hora por dia para fazer exercício, só entre os membros daquela família. Não podia se Uhum. juntar com outras pessoas. E foi assim, as pessoas no início aceitaram, acho que com o exemplo do primeiro-ministro, ainda mais depois ele indo para a UTI, tendo ficado lá 5 dias, então eu acho que todo mundo levou um baque assim, né? Uhum. Mas ainda assim, muita gente não acredita no coronavírus aqui. As pessoas falam, isso é bobeira, isso é mentira, isso não existe, eu não conheço ninguém que Uhum. pegou. Muita gente aqui fala isso, mas não é. Inclusive os ingleses, assim, alguns ingleses que eu conversei esse tempo, eles falavam isso, não, eu não acredito nisso, não sei o quê, e se recusavam a usar máscara, se recusavam a usar luvas e tal. Mas enfim, com o tempo as pessoas foram se adaptando. Uhum. Agora, agora a gente já tá numa fase que a gente já pode sair de casa. Já saiu algumas notícias que a partir de segunda-feira a gente já vai poder encontrar com outras pessoas, Uhum. com grupos de até 6 pessoas, parece. Isso não é oficial, isso foram as notícias que eu vi hoje. Uhum. E que algumas lojas já vão abrir. Aliás, algumas lojas já abriram, mas vão abrir mais algumas lojas. Mas os shoppings mesmo, acho que só dia 15 de junho. Entretanto, assim, é um medo de gente retornar, tipo, de virar tudo e voltar, como é Uhum. que falo? Uma nova onda de coronavírus. Uhum. Ele existe. Primeiro porque, assim, como eu falei, a gente estava no inverno, né? Então a Uhum. gente veio de uma onda de frio muito grande durante um longo inverno, um rigoroso inverno e tal. Então agora as pessoas estão, tipo assim, é verão, estão muito felizes, Uhum. sabe? Assim, elas querem sair de casa, elas querem ver outras pessoas. Durante o inverno teve o coronavírus, a gente ficou em casa, mas tipo, agora é Uhum. verão, então assim, tá todo mundo Todo louco, mundo quer né? sair. Uhum. Todo mundo quer sair, quer ir pra praia, quer curtir, não sei o quê. E não julgo, porque eu também tô assim, também quero, não aguento mais ficar em casa. Mas é isso, né? Pode correr esse risco aí de uma nova onda devido a essa abertura, digamos cedo, né? Das Uhum. lojas e das praias e tudo mais.
Então há esse Você... risco aí, esse medo agora. Tá. Vocês aí tiveram lockdown por quanto tempo? Vocês sabem mais ou menos? Deixa eu pensar. Eu acho que em Porque a gente abril não. já está. No início de abril já estávamos em lockdown, acho que desde fevereiro, se eu não me engano. Não, desde março. Aí vocês estão retomando agora, em maio, né? Sim, agora é final de maio. Na E verdade, a vocês partir já. de 1º de junho é que as coisas vão começar de fato a abrir. Mas agora já está mais tranquilo, a gente já pode sair, tipo, por exemplo, igual para ir pra praia, isso já está liberado e tal, mas é E complicado. Eu tô um pouco aflita assim, tipo, hoje quando eu vi tanta gente na praia, tanta gente junto, assim, eu fiquei, é, E talvez. tinha alguém, assim, alguma polícia, algum bombeiro, alguma coisa alertando as pessoas para não ficarem muito próximas, ou não, tava por consciência das pessoas. Não, tava totalmente por consciência das pessoas. E aí é que eu acho que tá o problema, né? Porque acho que as pessoas não têm muita consciência. Nem todo mundo tem, né? É, Nem então eu não todo mundo sei tem. se foi uma boa, se é uma boa o fato de já estar tudo abrindo novamente, porque eu acho que a população não tem tanta consciência assim. Tá. Tá obrigatório vocês usarem máscara, não? Não, não é obrigatório. Quer dizer, no trabalho, dentro do trabalho é obrigatório. Uhum. Mas não é Em lugar obrigatório, não. aberto, não. Nem aberto, nem, por exemplo, se você quiser ir no supermercado, ou se quiser ir numa farmácia, pode entrar sem máscara. É claro que é aconselhável, né? Uhum. As pessoas usarem máscara, eu geralmente uso quando eu vou em algum lugar fechado. Geralmente eu coloco máscara, mas não é sempre. Mas não foi obrigatório em momento nenhum sair na rua de máscara, sempre foi Não, aconselhável, não não foi foi obrigatório. obrigatório em momento nenhum. É engraçado, porque a gente viu outros países muito próximos adotando, né, essa medida do uso obrigatório. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em algumas cidades não é geral, porque aqui quem está ditando as regras são os governos, não é o governo Uhum. federal. Então, quem cria as leis, existe o federal, lógico, mas quem cria as leis estaduais mesmo é o governo. Né? O governo está sendo avaliado estado a estado. E aqui no Rio, São Paulo, por exemplo, é obrigatório, já está obrigatório há bastante tempo. Acho que desde abril, que é obrigatório a gente ir na rua, usar máscara. Eu acho que passa um pouco mais de segurança, mas também faz com que as pessoas achem que o fato de estar de máscara não vai ter problema nenhum, né? Ah, não tem problema, tá de máscara, então vai todo mundo se reunir. Não é Não é bem bem assim. assim, né? Até porque quando o povo se reúne, ele não usa máscara, né? As pessoas tiram a máscara. Mas eu acho o ideal, na verdade, o uso da máscara. Eu sempre falei isso. Eu falei, gente, não faz sentido a gente, desde o início, quando as pessoas falavam assim, não pode usar máscara porque vai faltar para os profissionais de saúde e tal. Eu sempre falava assim, gente, não faz sentido, porque se uma pessoa pega e ela não tem sintomas, ela pode passar para outra pessoa e ela não sabe que tem. Só quem tá doente, e sabe que tá doente, pode utilizar. Uhum, Essa outra pessoa que também tá doente, não sabe, ela vai transmitir para todo mundo. uhum, Então, se é uma coisa que eu falo desde o início, assim, que eu fico chateada com a situação do Brasil no Brasil as pessoas sabiam desde o início o que estava uhum, acontecendo. Mesmo que achasse, é só uma gripe, não sei o quê, não, porque é verdade, para a maioria vai ser só uma gripe mesmo, mas para uhum, muitos não. Só que o Brasil já sabia, ele estava muito à frente. Enquanto as pessoas aqui já estavam no lockdown, uhum, aí no Brasil estava todo mundo comemorando o carnaval, né? Se uhum, abraçando, se beijando, uma loucura. Enquanto o mundo inteiro já estava, não o mundo inteiro, né? Mas a Europa, no caso, já uhum, estava entrando em lockdown. Então, assim, se no Brasil as pessoas tivessem usado máscaras no início, feito uhum. o distanciamento social, que aqui a gente foca muito nisso, né? No distanciamento social, não tanto na máscara, mas muito nessa questão de Uhum, ficar 2 metros de distância, ninguém encosta em ninguém. uhum, Então, se isso tivesse acontecido desde o início, que são coisas assim, bobas, né? uhum. Não é nada demais você usar máscara, você não encostar no outro. Isso é básico. Não teria Sim. fechado as lojas, não teria chegado talvez a esse ponto, porque teria Uhum. prevenido. Fechado os aeroportos para que as pessoas que estivessem doentes não chegassem até aí.
A gente não chegou a viver um lockdown aqui, não. O Rio de Janeiro conseguiu. Você tem família aqui, você deve até saber, Uhum, né? Mas de repente tem gente que não sabe. Rio de Janeiro conseguiu reduzir a curva de contaminação. Ainda não está no ideal, né? Que eles acreditam que é abaixo de 1. Tá em 1,4, se eu não me engano. Mas já começou a ter um plano de reabertura. Porque aqui no Rio de Janeiro a gente está sofrendo outros problemas também devido à crise financeira, né? sim. Então, já começou a ter um plano de reabertura. Mas, assim, eu vejo a maioria das pessoas realmente respeitando o distanciamento, fazendo uso de máscara. A gente sai muito pouco, a gente só sai realmente por essencial. Mas a maioria das pessoas realmente está se comportando, o que foi até uma surpresa, né? Porque o carioca é mais essa coisa de ficar ao ar livre. A gente, quando Uhum, faz um solzinho aqui, você sabe que mesmo no inverno tá todo mundo na rua, tá todo mundo se sim, divertindo. Acho que de repente o fato do inverno estar aqui agora fez a gente também ficar um pouco mais introspectivo, um pouco mais dentro de casa, porque quando tá frio, quando chove, carioca se intoca. Então, eu acho que isso é pode ter verdade. ajudado também. Mas a gente vai começar a reabrir, mas a gente aqui não viveu lockdown. A gente não fez lockdown aqui na cidade do Rio, não teve. Algumas cidades tiveram, mas aqui não teve. Tô dando uma olhada aqui nas perguntas e teve gente aqui que perguntou como as pessoas reagiram ao ter que ficar em casa. Se foi realmente assim, todo mundo aceitou de boa ou não? Tava vendo os Ou comentários só de... aqui. Ah, tá. Então, eu lembro bem que no dia em que foi decretado que os pubs e os bares iam fechar, o povo deu uma surtada. Foi todo mundo pro bar. Aqui a galera gosta muito de pub, gosta muito de bar. Eu acho que como no Uhum, Brasil eles também gostam de ir pro bar, né? uhum, Mas aqui gosta mais ainda, eu acho. Acho que gosta mais ainda do que no Brasil. Então a galera foi, assim, aos montes pros bares. E na época foi super criticado isso, porque realmente, uhum. nossa, já tá no auge do Covid-19 e as pessoas ainda assim estão querendo curtir o último dia de bar. Mas depois disso, e depois também de terem o exemplo do primeiro-ministro, as pessoas ficaram um pouquinho mais conscientes. Apesar de ter gente, como eu te falei, que não Uhum. acredita, né? Mas foi isso que aconteceu. A Ingrid perguntou aqui se a população estocou alimento em casa. Teve corrida aos supermercados? Teve. No início teve. Foi até engraçado, porque tipo, aqui é uma ilha, então todo mundo ficou um pouco com medo de acabar as coisas. Uhum. Ou então de ter e o preço subir muito, Uhum. por conta de não conseguirem chegar, de não conseguir Uhum. chegar a mantimentos e tudo mais. E aí é engraçado, né? Que a primeira coisa que acabou foi o papel higiênico, todo mundo comprou. Pois é, eu não entendi se essa mobilização mundial que todo mundo acabou com papel higiênico. Então, eu li uma reportagem dizendo que é porque a matéria-prima do papel higiênico é chinesa, vinha da China, então, e que em outras grandes crises que tiveram no passado, isso foi o primeiro a acabar. O papel higiênico foi a primeira coisa. E aí foi, enfim, dessa vez as pessoas se lembraram daquilo, imagino eu, né, segundo essa reportagem, e Uhum. resolveram estocar aí o papel higiênico. Eu estoquei também, inclusive tenho o meu estocado até agora, porque não precisei usar. Mas se precisar, tá lá estocado. Pelo menos já tem para os próximos meses. Já tem em Tem, casa, não precisa comprar. Mas então teve essa corrida aos supermercados. As prateleiras teve. ficaram vazias. Mas logo depois tudo se acertou. Foi uma coisa assim de 1, 2 semanas e logo depois Uhum. ficou tudo certo. Eles conseguiram manter aí os supermercados abertos e abastecidos durante todo o tempo. E Uhum. agora já nem tem mais esse problema. Os preços subiram? Não. Vocês Eu acho que subiram sim. Não subiram muito, mas deu para sentir uma pequena diferença aí no preço das Uhum. coisas. Delivery aí aumentou, restaurante, o próprio supermercado fazia delivery ou não? Não teve. Você encomendava, ia lá e pegava. Os supermercados tinham entrega, mas era meio Uhum. complicado conseguir vaga, né, data para entrega. Durante um tempo eu Uhum. fiquei fazendo assim, compra online, Uhum. principalmente no início da Uhum. crise, que estava mais em alta, eu optava por comprar online, mas
Depois não, depois as coisas começaram a fluir. E também teve alguns mercados que deram preferência para pessoas que tinham, como que fala? Em risco, sabe? Fazia parte do grupo de risco. Isso, grupo de risco, pessoas de grupo de risco. Uhum. E aí também ficava um pouco difícil da gente conseguir comprar online. Mas os Você falou que. deliveries, Uhum. não, só terminando esse assunto, os Sim, sim. restaurantes eles fecharam em sua maioria. Uhum. Os McDonald's, por exemplo, está fechado até agora. Mas alguns que são pequenos, né, locais, assim, as grandes redes Uhum. fecharam todas. Mas os restaurantes pequenos, eles se mantiveram abertos para delivery. Então, tá tendo. Não muito, mas tá tendo. Ó, a Aline perguntou como você acha que vai ficar a vida pós-Covid? Então, eu acho que muita coisa vai mudar, que a gente ainda não sabe como. Como, por exemplo, shows, eventos, baladas. Não faço ideia de como é que isso vai ser no futuro, porque Uhum. aqui a gente ainda não tem data prevista para isso acontecer. Então, Uhum. eu acho que vão ter que bolar aí regras. Né? Imagina uma balada onde ninguém pode falar com ninguém, que tipo, a graça é essa, né? De uma balada, é todo mundo junto no mesmo lugar, Uhum. um em cima do outro. Então, como é que vai ser agora? A gente não faz ideia, mas eu imagino que seja uma coisa diferente. Ou que vai demorar bastante tempo para reabrir. Talvez os shows aconteçam, mas tipo, uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, outra pessoa aqui. Eu É, não já tá sei. tendo show no carro, né? Acho que foi, não sei se foi na Alemanha, que Pode fizeram ser que uma balada aconteça isso. eletrônica no carro, o pessoal no carro. Ah, eu vi, isso é verdade. Bem, Diferente, né? provavelmente vai ser umas coisas assim, eu acho. Eu acho que a máscara vai ser de costume agora, Uhum. principalmente para quem tipo, tiver doente ou com até mesmo uma gripe comum, eu acho que a gente vai passar a Uhum. utilizar mais máscara e também ter mais cuidado, né? Lavar sempre as mãos. O que era básico, que todo mundo sabia que tinha que fazer, Uhum. mas acho que agora vai ser mais. E também a distância social. Eu acho que Uhum. isso vai percorrer aí durante um bom tempo. Não vejo isso mudando. Não vejo Uhum. mesmo. Em relação a viagens aí, já teve alguma coisa de vocês poderem voltar a viajar? Porque eu vi que, por exemplo, a Itália vai começar a abrir agora para a Europa. Ela vai começar a abrir as fronteiras para a Europa. Como está a Inglaterra nisso? Como estão as fronteiras? Já está recebendo turistas europeus? Só pode circular dentro da Inglaterra? Não pode sair? Como é que está aí? Então, aqui, por enquanto, a gente só pode circular dentro do Reino Unido mesmo. Não podemos sair para outro Uhum. país. Quem está viajando agora para outro país, quando voltar, tem que ficar em quarentena obrigatória, que são 15 dias. Uhum. Então, eu acho que só pessoas com viagens muito importantes é que vão viajar, pelo menos nesse início, porque quando voltar, vai ter que ficar 15 dias em quarentena. Uhum. Assim, a gente imagina, né, que pro verão que tá chegando, as coisas mudem ou melhorem um pouco, pelo menos nas viagens aqui Uhum. dentro da Europa mesmo, mas eu não sei. Eu não sei mesmo. Isso vai depender do, sei lá, do cenário que tá por vir agora. Você até falou uma coisa que me chamou a atenção. Você disse que pode viajar dentro do Reino Unido. O Reino Unido é, não é um país só, né? É Uhum. Inglaterra, é Irlanda, Escócia, Irlanda do Escócia. Norte e Tá. País de Gales. Aí você pode viajar para esses países. Uhum. Como foi feito isso aí? Cada país teve sua autonomia para cuidar da situação do Covid, mas eles existiram alguns consensos gerais? Você sabe alguma informação disso? Não. Sim, cada país tem as suas próprias regras, suas próprias leis em relação ao Covid-19, mas tem o primeiro-ministro que ele meio que cuida de tudo aqui. Uhum, Tipo, é maior influência. tá, entendi. Ó, perguntaram aqui se aí pegou a moda das lives de música como no Brasil. Aqui a gente tá tendo live de tudo, né? Uhum. Todos os Aqui tipos de também. música tá tendo. Aí também. Aqui tivemos algumas lives e foi bem legal. Não foi tanto quanto no Brasil, mas eu também não sei Uhum, se não foi tanto como no Brasil, se eu acompanhei mais do Brasil do que daqui. uhum. Mas aqui também teve, assim, teve bastante. Mas arrecadaram alimento, doação, alguma coisa do tipo, não? Sim, teve muita instituição, muitas pessoas famosas fazendo Uhum, live para recolher alimentos e ajuda a.
as instituições, as ONGs, sim, teve. Não tanto quanto aí, mas teve, sim. Tem aqui a Julie, ela tá falando que chegou hoje em Liverpool, do Brasil, e estavam barrando quem não tinha cidadania ou residência. Falaram que Cheguei visto hoje de em Liverpool. turismo, Uhum. talvez após 15 dias. Então, para quem É, tá porque, de fora, não tá podendo mesmo. sim, quem tem visto ou quem tem residência e tá vindo para morar, pode vir. Agora, se é para turismo, aí não pode. E E aí foi tudo quem, suspenso, né? Tirar e aí quem visto, não essas tem coisas. documento, sim, exatamente. Tá tudo suspenso. Como é que foi? Quando você veio para o Brasil, você veio o quê? Você veio em janeiro. Então, quando você voltou Uhum. para aí, ainda não tinha ainda não estava nessa situação. Então, não teve nenhum tipo de controle no aeroporto nem nada, né? Não, aqui tava no início, né? A gente já sabia na China que a situação tava complicada, Uhum. em janeiro. Tanto quando eu voltei, as pessoas já estavam usando máscaras no aeroporto. Ah, E que eu voltei foi dia 2 de fevereiro. Então, aí no uhum. Brasil mesmo, as pessoas já estavam usando máscaras. Eu lembro que até ouvi no rádio, naquela A Voz do Brasil, o Ministério da Saúde falando que eles estavam super preparados para o coronavírus, que quando chegasse no Brasil, que eles tinham um mega planejamento para conseguir combater e tal, que provavelmente foi tudo Uhum. por água abaixo, né? Mas quando eu vim já se falava bastante disso, mas não tinha nenhum controle até então. Eu vim no avião normal, depois eu fiz uma parada na Alemanha também, tudo normal, depois aqui não teve nenhum tipo de controle. Acho que foi mais a partir de março que começaram assim a controlar as coisas melhor. Legal. Vocês tiveram superlotação de hospital? Não. Conseguiram, Não, né? não. Saúde conseguiu. Eu tive até uma situação aqui que eu precisei no hospital, foi em abril, e tava Uhum. no auge aqui do corona na época. E foi tranquilo, deu pra ir no hospital de boa e sem nenhum problema. E aí, como residente, né, como cidadã portuguesa, mas morando aí na Inglaterra, você precisa ter algum plano de saúde? É obrigatório ou não? Não, até agora não. A gente não precisa ter nada. A saúde aqui é grátis. Funciona basicamente como o SUS do Brasil, Uhum. basicamente a mesma coisa, mas funciona bem. Então, aqui a maioria das pessoas vão para o hospital público. Eu nem sei se tem hospital particular. Eu sei que tem médico particular, mas hospital mesmo privado eu ainda não vi. E não sei se tem, porque igual o primeiro-ministro agora teve um problema, ele ficou internado em um hospital público. Mas assim, é, é incrível, sério. Quando eu fui no hospital aqui, eu falei assim, meu Deus, eu só espero que não venha a conta. Porque o Uhum. hospital era assim, topíssimo. E eu fiquei pensando nisso, porque eu tava preocupada, que foi a primeira vez que eu tive que ir no Uhum. hospital aqui. E eu falei assim, nossa, só espero não receber uma conta, porque se eu receber uma conta vai ser uma facada. E depois eles me mandaram uma carta perguntando, pedindo para eu mandar maiores esclarecimentos e documentações da minha situação aqui na Inglaterra para provar que eu tinha acesso à saúde gratuita, porque senão eles iam mandar a fatura. E Ah, aí eu tá. respondi lá com todo o meu documento e tal. Mas eu já sei que após o Brexit, as pessoas que não são da União Europeia, no caso, por exemplo, o meu marido, que é brasileiro, né? Ele tem o visto de autorização de residência, daí eles vão ter que pagar um valor para ter acesso à saúde pública aqui. Aí paga uma contribuição. Legal. Sim, Legal. mas não vai Ah, ser então, muito alta. tá. Ele, então, só pra gente até falar mais um pouquinho sobre visto, né? Ele, Uhum, então, ele foi com autorização porque ele é casado com você. E você, como sim, cidadã, e ele consegue uma autorização de residência. sim, E exatamente. com essa autorização ele também consegue trabalhar, ele tem passe livre no país. Tudo normal. Tem Ah, direito a legal, tudo normal. legal, legal. Deixa eu ver aqui. Ah, perguntaram aqui pra gente, ó, pulei essa pergunta lá em cima. É que a gente só tem mais 3 minutos, então vamos responder aqui. Qual é a melhor época que você acha que é para visitar aí? Eu acho que agora, na primavera, para quem gosta de calor, é um bom momento. Ou no outono,
aqui também, para quem gosta de um friozinho, mas quem não quer pegar um frio severo, então eu acho que vale a pena vir no outono. E chove muito aí, não? Chove, chove todo dia. Por acaso, agora, durante a quarentena, não tem chovido tanto. A gente fica até zoando, né? Que toda vez que o primeiro-ministro faz um anúncio de que, vamos liberar mais alguma coisa, chove. Aí, e aí, quando ele fala, não, mas a gente tem que segurar aí, faz um dia lindo de sol. Aí o pessoal quer ir pra rua. Mas sim, durante o verão, principalmente, eu tava aqui no verão passado já, chovia todo dia. Todo dia, às 5 da tarde, caiu uma chuvinha. É bom que a chuva também tem hora marcada, né? Se colocar todo dia Tem, 5 tem. horas da tarde, tem hora marcada. Mas só que a chuva também aqui é diferente, assim, não cai. Aliás, cai, lógico, mas é muito difícil de cair aquele pé d'água, assim, sabe? Que Uhum, destrói tudo, igual quando aquela chuva tropical. Não acontece uhum, muito. Então, geralmente é uhum. uma chuvinha fina, assim, chatinha, sabe? Mas todo mundo segue a vida, entendeu? Nem abre o guarda-chuva. Vai andando assim e tá tudo certo. Perguntaram também pra você se você já viajou pra Europa, pra você dividir um pouquinho com a gente essa experiência de como é viajar aí. Eu já viajei para alguns lugares aqui, não foram muitos, porque, como eu falei, a gente morava em Portugal antes, e como em Portugal o salário é mais baixo, a gente não tinha tanto dinheiro assim para viajar. Ficava um pouco caro para a gente viajar para outros países, já que Uhum, nos outros países a economia era mais forte, as coisas eram mais caras, então o custo era muito, né? uhum. Mas eu cheguei para Espanha, fui para Madrid, Barcelona, cheguei para Paris, fui a Disney Paris também, que foi bem legal. O que mais? Fui à Irlanda e foi isso, E basicamente, tudo que eu me isso você lembro. fez de trem, de avião, não? De avião, sempre voando De avião. de low cost. Adoro E é voar muito de companhia low baratinho? cost. E é muito baratinho? É muito barato. Eu lembro que para Paris eu paguei 15 euros. Tipo, na época dava aí R$ 60 mais ou menos. Então foi top. Não. É bem Nem barato. precisa converter, né? Porque Não, realmente. é muito barato. É claro que assim, tem muita gente que reclama, né? Muita gente que reclama, Uhum. fala, eu odeio viajar de companhia low cost, eu odeio viajar na Ryanair, não sei o quê. Mas eu falo, gente, mas é tão barato. Aí você também não quer pegar uma companhia aérea grande, né? Sei lá, tipo a TAP, por exemplo, que tem Uhum. aviões grandes, luxuosos. Mas não, tipo, o Ryanair é como se fosse um ônibus mesmo, com asa. Então é ali todo mundo apertadinho, um em cima do outro, não pode levar bagagem. Se levar, paga muito mais, né, no preço. Então, mas Mas é cara, dá pra rapidinho também, né? viajar. Tipo, é rapidinho, tipo, 1 hora, 2 horas você tá no lugar. Então, eu não reclamo, gente. Eu falo assim, nossa, eu adoro viajar na Ryanair, porque me leva pra vários lugares que se não fosse ela não Uhum. poderia ir, entendeu? Então, não E me quanta importa. gente Andava de aqui. Japeri no Rio, tá de Ah, boa. então tá ótimo. A gente aqui adoraria ter uma low cost assim, pra poder viajar por, sei lá, Não 60, é? R$ 70. Pois Com é isso que eu certeza. falo. Então não Com reclama, certeza. que o pessoal fala, ai, porque não pode levar bagagem, não sei o quê. Pra quê? Vai com a tua mochilinha mesmo. Leva Não. os casacos na mão e vai. Com esse preço você consegue passar um final de semana em Paris, né? Você mora na Inglaterra, você fala assim, vou passar um final de semana Exatamente. em Paris. Porque com esse preço, com a distância, Sim, é poxa, muito barato, compensa muito. não tenho o que reclamar, né? Agora a gente é que Não, não pode. Ai, vou passar um final de semana em Nova York. Meu Deus do céu, é uma facada no coração. exatamente. Eu acho que. Não. Teve uma outra pergunta que também achei que a gente ia responder tudo, mas não. Perguntaram aqui como é levar animal para ir, você sabe? Então, pra cá, pra Inglaterra é bem complicado trazer animal. Pra Europa, você já tem uma série de procedimentos para cumprir. Uhum, O animal precisa ficar de quarentena durante um tempo, acho que durante 90 dias. Se não mudou, uhum, pelo menos acho que na minha época era isso. Acho que foi isso, 90 dias de quarentena, por causa da raiva, basicamente. uhum. Tem que fazer um exame, que é o exame de sorologia de raiva, que é um exame bem complicado de se fazer e que custa um pouquinho caro. Mas a viagem do animal para a Europa é de boa, ele consegue ir no avião, dependendo do Uhum. tamanho do animal, ele vai até com a pessoa mesmo. E e às vezes paga só uma taxa, tipo, no caso da minha gata foi só uma taxa, foi R$ 500 mais ou menos para trazer ela
junto comigo no avião. Agora, para vir para a Inglaterra, ou para ir para Irlanda, por exemplo, que também é uma ilha, aí é outro BO. Aí, aí tem que contratar um despachante aduaneiro para fazer a transferência do animal. É bem complicado. Mas é possível. Tem um vídeo no meu canal que explica sobre esse assunto. Tá, então, pessoal, fala o nome do seu canal, Lívia. É um pinguinho, youtube.com/, um pinguinho, e lá eu conto como é que faz para levar para a Europa e depois eu conto como é que faz para trazer para cá. É Que é mais possível, difícil gente. ainda. Mas é É, mais difícil? é mais difícil, é um pouco mais complicado, mas dá para trazer. Não abandona o bichinho, não. Traz ele com Não, você. claro que não, né? Você vai mudar de vida, vai. Não, não tem Não, condições. tem que trazer. Com certeza. Eu Tem acho que mais agora a alguma? gente respondeu tudo. Acho que a gente respondeu todas as perguntas. Alguém mais tem pergunta aí, gente? O Eu pessoal tá acho que teve chocado um. com esse valor. É. Poxa, mas é muito barato. Eu acho que teve um comentário aqui em cima. A Rosane, ela falou que a prima dela mora em Bradford, se você conhece. Eu ainda não fui para esses lados, né? Eu não tive muito tempo para viajar aqui na Inglaterra ainda, porque quando eu cheguei aqui foi em Uhum. agosto. Aí daí em agosto eu viajei ainda para Irlanda e depois eu fui para Londres, mas foi só, porque daí eu queria juntar dinheiro para ir pro Brasil, sabe? Uhum. Então quando foi em janeiro, daí eu fui pro Brasil. E aí depois quando eu voltei já era coronavírus, já não dava para ir para lugar nenhum mais. Já tava um trancadinho já. Já. Aqui a Ingrid botou, mas pode levar cachorro grande? Pode, mas aí o cachorro ele vai ter que vir para a Europa como carga viva, e aí tem que contratar aí uma empresa para fazer esse trajeto. Se for pequena, é mais fácil. É, né? Porque vai com você Olha, na. mamãe viajante. Beijo. A gente podia marcar uma live também. Aí, ó. Gente, alguma outra pergunta? Que a gente vai. Tá quase no finzinho já. Já são. Falta 5 minutos. E o Instagram ele corta, né? Quando acaba o tempo, ele simplesmente corta. Deixa eu olhar aqui É. se tem mais algum comentário aqui pra cima. E você tá gostando de viver aí? Mais do Ah, que eu aqui no tô. Brasil? Ah, eu tô. É uma experiência completamente diferente, né? Mas eu tô gostando bastante. Eu acho que tá sendo muito proveitosa. E vocês foram só vocês, né? Eu, meu marido e minha gata. Nós Sozinhos. três. É isso. E a família que reagiu bem quando vocês foram? Ah, todo mundo ficou meio assim, chocado, né? Tipo, nossa, tem certeza que você vai fazer isso? Mas na época que a gente ia pra Portugal, o pessoal ficou tipo meio assim. Mas da onde vocês tiraram essas ideias? E principalmente a família do meu marido, que é muito apegada. E ele fala Uhum. que ele não quer sair do Engenho de Dentro. E hoje em dia ele mora aqui. Mas ele sempre falou isso. Eu nunca vou sair do Engenho de Dentro. Uhum, Ah, é. Foi pro outro lado do oceano. foi. Ó, Portugal com sucesso perguntou qual o maior choque de cultura? Portugal e Inglaterra. A Inglaterra, com certeza. Meio que Portugal você se sente ainda no Brasil, né? Porque você fala a mesma língua, algumas Uhum. coisas são bem parecidas assim, alguns traços da cultura. Algumas coisas a gente entende quando chega em Portugal e fala, nossa, no Brasil funcionava assim, mas isso veio de Portugal. Uhum. É engraçado. Mas aqui é completamente diferente. É o clima, é a língua, é a cultura, é tudo diferente. Ó, a mamãe viajante perguntou se dá pra juntar dinheiro na Inglaterra. Eu acho que dá sim. Se a pessoa não ficar querendo comprar o mundo igual a mim, eu acho que dá sim. Lívia, a gente tem 1 minuto e 20 aqui, então eu vou pedir para você se despedir, convidar o pessoal para ir no seu Instagram, para ir lá no seu YouTube, para poder saber mais das histórias aí de adaptação, tudo que você falou um pouquinho, que você disse que tem vídeo lá. Ah, então, eu adorei, quero agradecer a Michelle pelo convite. Adorei o convite de fazer live, tô um pouco nervosa. Às vezes eu não sei se eu tô falando muito, não tô, porque eu falo demais. Mas eu Não, espero que eu não tenha flopado aqui essa live. nada, que isso. É, mas eu adorei, obrigada pelo convite. Adorei contar um Eu pouquinho que da minha agradeço. história, de conversar um pouquinho com você.
Faltou você contar um pouquinho da sua história, mas acho que aí eu te convido para uma live lá no meu canal. Então tá E bom. aí você participa lá. Então tá ótimo. Obrigada a todo mundo que participou, que mandou pergunta. Eu gostei muito, achei muito boas perguntas. E é isso. Quem sabe numa próxima, né? É isso aí. Gente, muito obrigado por todo mundo aí que participou, que mandou pergunta, que interagiu, que deu coraçãozinho, tá? Vai cair a live, porque já tem 10 segundos faltando. Então, beijo para todo mundo. Lívia, obrigada. Eu vou Beijo subir o vocês. vídeo aqui e te Obrigada. chamo. Tchau, Tá bem. Jé. Beijo. Tchau. Tchau.